pessoal, estamos aqui para mais uma história no nosso Alô Assombração. Primeiro quero mandar um beijo a todos vocês que interagem, que deixam seu comentário, que deixam seu like ou que só visualizam. Tá me fazendo um bem danado, embora algumas histórias sejam, mas estamos todos juntos nessa caminhada chamada vida. Bom, meus queridos, a história de hoje é a história da Marta e do Miguel. A Marta sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela veio do Nordeste. Ela era cortadora de cana, né? Isso na década de 70, tá, pessoal? E aqui veio para São Paulo com aquele sonho, né? Meu Deus, de ter uma vida melhor. Mas já havia se casado lá no Nordeste. Ela teve 4 filhos, sendo o mais velho o Miguel. O marido, ela casou-se cedo, né? Natural, na época. E o marido, quando aqui chegou, ele trabalhava de algumas coisas, alguns bicos, né? Como falam. E não deu certo muito em nada. E aí, ele, digamos que saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Deixou a Marta cuidando dos seus filhos, dos seus 4 filhos. Ela trabalhava aqui já, né, fora saiu do Nordeste. Então ela trabalhava numa casa que era de empregada, só que a dona da casa cismou com ela, tinha ciúmes dela. Porque a Marta era uma mulher jovem, era bonita, né? Essa mulherada também, eu vou falar. Enfim. E pediu que o marido a demitisse. O marido demitiu a Marta. E a Marta morava de aluguel numa casa vizinha da proprietária. A proprietária era uma carola. Assim, aquelas mulheres que não saem da igreja, que vivem dentro da igreja, então, rezando. A dona Lourdes. E essa dona Lourdes não era nada fácil em questão de pagar o aluguel, não deixava atrasar nenhum dia. Bom, a Marta foi demitida. O Miguel já estava ali com seus 11 anos por aí. Ela fala que ele era bem franzino, mas era um menino muito esperto, muito carismático, danadinho e, sabe, batalhador mesmo. Ele falou: mãe, eu vou trabalhar. Ele já trabalhava desde os 9 anos, né? Engraxando o sapato. Ele mesmo fez a caixinha dele de engraxate e ele engraxava sapato ali na rodoviária, como se fosse uma rodoviária próxima ali à cidade que ela estava. E durante o dia, isso ele fazia depois das 3 horas da tarde, porque durante o dia ele trabalhava num mercado, e esse mercado, ele era empacotador. Sabe aqueles menininhos que ficam empacotando? Não sei se hoje ainda tem, mas na época tinha bastante, até nos anos 80 tinha bastante. Os meninos, a gente empacotava as coisas para nós e a gente dava um dinheirinho para ele. Ele trabalhava nesse mercado como empacotador. E ele estava sempre tão feliz, tão alegre, que as pessoas adoravam o Miguel. E sempre dava uma gorjetinha para ele, né?
E o dono do mercado também gostava muito dele e falava assim: Miguel, você pode vir aqui ficar repondo, coisas mais simples, né? E a gente dá um dinheirinho para você e tal. As caixas do supermercado adoravam ele. Aí ele, ai, todo feliz, tá? Adorava e trabalhava. Trabalhava. Sábado e domingo, como também continuava como engraxate, o menino não tinha folga. A Marta morria de dó, né? Lógico, mãe, né, gente? Mãe. Mas ela não conseguia trabalho porque ela era semi-analfabeta. Então, para ela era muito difícil conseguir trabalho. Ah, mas o Miguel não estudava? O Miguel estudava. Mas, gente, era uma outra época, tá? Ele teve que parar os estudos. Lembre-se que mudou muita coisa mudou. Hoje em dia, nós vivemos até em tempos maravilhosos. Naquela época não era assim, as crianças tinham mesmo que largar os estudos para ajudar os pais, muitas vezes. Triste, mas real, né? Então, a Marta, o filho dela, né, ficou uma vez muito doente, o caçula, muito doente. E ela teve que ir para o hospital às pressas e ficava com a criança lá, né? E o Miguel chegava em casa e não via quase nada, não via comida, não via nada, né? Era uma vida bem complicada deles. E o que aconteceu, gente? O Miguel atrasou, às vezes, ele trazia os trocadinhos dele que ele ganhava, né, como engraxate, mas no mercado atrasou o pagamento dele. Ele não era registrado, né? Então acontecia, atrasava. E os filhos lá, os irmãozinhos dele com fome, os filhos da Marta com fome, ele era o mais velho e se sentia na obrigação, né, de ajudar os irmãos. E o que acontece? Falei da Dona Lourdes, né? Então, entre a casa deles e a casa da Dona Lourdes, era só um portãozinho que dividia entre o quintal e outro. O Miguel pegou uma noite, num desespero, isso foi um ato de desespero, e entrou, foi por esse portãozinho e foi até a casa da Dona Lourdes. Porque a Dona Lourdes sempre ia ao mercado e o Miguel que fazia as compras dela, né? Trazia as compras dela para casa, ela dava uma gorjetinha, quase nada para o Miguel, e ela guardava o restante do troco num potinho, lá numa jarra, alguma coisa assim. O Miguel no desespero, vendo os irmãos com fome, a mãe não estava ali, estava cuidando do irmão que estava internado, né? Ele entrou na casa da Dona Lourdes e pegou o jarrinho, fez uma bolsinha, né, na blusinha dele, tipo uma bolsinha assim, colocou as moedas ali e foi correndo para casa. A Marta chegou bem tarde, né, do hospital, para tomar um banho, sei lá, alguma coisa assim, e viu umas moedas em cima de uma cômoda. Era uma casa muito simples, não tinha quase móveis, não tinha quase nada, como ela falou. E falou assim: Miguel, de onde vem essas moedas? São das suas... Você falou para mim que não tinha recebido ainda do supermercado. Aí ele falou: ah, mãe, são as gorjeta. Ela falou: não, mas tem muito para ser gorjeta. Tem muita coisa aqui para ser gorjeta. Miguel fala a verdade. Aí ele contou. Miguel não conseguia mentir para a mãe dele. Eles tinham uma afinidade muito grande. Ok. A Marta ficou, mas ela ficou assim, sabe? Esse pessoal, né? Eles têm brio, tá? É pobre, mas tem brio, tá bom?
falou assim, você vai devolver isso agora. Ele, mãe, mas como que eu vou devolver? A gente precisa, dona Lourdes não precisa. Ela falou, não interessa, esse dinheiro não é nosso. Miguel, nós não roubamos, nós oramos. Ai, gente. Meu Deus, quando eu li isso, eu fiquei... Que lindo, né? Que ensinamento lindo de uma mãe para um filho. E ela falou para ele, nós não roubamos, nós oramos. Aí o Miguel voltou na casa da dona Lourdes, fez o mesmo caminho, tá? Porque naquela época, gente, o pessoal não trancava as portas, não tinha violência, essa violência que tem hoje, tá? Eram outros tempos. E aí o Miguel fez o mesmo caminho, depositou lá o dinheirinho do trocado, dos trocos que a dona Lourdes juntava, eu acho, né? Sei lá, não pode. Mas enfim, ele devolveu. E ele estava numa situação assim, desesperadora. Mesmo assim, não foi orgulho. Ela fala, não foi orgulho, mas eu não ia ensinar meu filho a roubar. São princípios que eu tinha que passar para ele desde cedo, desde sempre. Tá certa? É isso aí. Do pior que esteja a situação. Roubar não é a solução, aliás, essa é a pior solução. Bom, aí o Miguel contou pro patrão dele, né, pro dono do mercado, o que estava acontecendo. Aí o dono do mercado falou assim, olha, Miguel, eu nunca falei, tá? Mas eu não sou o dono desse mercado. O dono desse mercado nem aparece aqui. Eu sou o gerente, eu tomo conta, mas o verdadeiro dono nem aparece aqui. Ele falou, tá bom, mas eu preciso muito, se o senhor puder me dar, adiantar alguma coisinha para eu levar para casa para os meus irmãos, tudo, minha mãe não tá trabalhando, tá uma situação muito difícil. Ele falou, tá bom, aí pegou algumas coisinhas, o Miguel, todo feliz, levou para casa, né? Aí pegou a caixinha dele de engraxate, ele foi trabalhar, lembra? Ele foi trabalhar de manhã no mercado, aí trouxe as comprinhas para casa. Aí pegou a caixinha depois dele, né, de engraxate e falou, mãe, agora eu vou para rodoviária, né? Eu vou engraxar os sapatos. Ele foi todo feliz da vida. Tá bom. E a Marta foi pro hospital, né? Ficar com o caçula, com o filho caçula. A Marta voltou para casa. O Miguel não tinha voltado. Ela achou estranho, né? Como o Miguel não chegou ainda? Já tão tarde da noite, amanhã ela acorda cedinho para ir para trabalhar, né? Miguel não tinha voltado. Aí um senhor, né, bateu na porta da casa dela e falou assim, Dona Marta, o Miguel, ele estava saindo do terminal e foi atingido por um ônibus. O motorista não viu ele, era mirradinho, pequenininho, né? Aí ela falou assim, não, mas ele tá bem, né? Ele tá bem? Meu filho tá bem. Ele falou, não, Dona Marta. Infelizmente, o Miguel partiu. Ai, gente, desculpa. Fiquei muito emocionada. Muito mesmo, né? Ela disse que o Miguel nessa vida aqui não conheceu felicidade,
Ele só trabalhava, cuidava da mãe, dos irmãos, mas era um menino sempre muito feliz, muito querido, né? Imagina a Marta ouvindo aquilo, que o filho dela nunca mais ia voltar para casa. Então, ela... Ai, tô meio emocionada. Ah, sem filtro, gente, é assim mesmo. Me emociono quando tem que me emocionar e assim vai, né? São histórias reais, histórias da vida. E o que acontece? O Miguel, ele teve um velório, né? Digno sabe, de uma das pessoas mais ricas, porque a cidade se moveu ali. Todo mundo se moveu e ele teve um caixão, né? Muito bonito, branquinho, sabe? Muito lindo. A Marta estava despedaçada. Ela perdeu o melhor amigo, o filhinho, tudo. Ela estava despedaçada. A Marta perdeu a vontade de viver depois disso. Sem o Miguel, ela perdeu a vontade de viver. Mas certa feita ela estava tão triste, tão triste. O irmãozinho dele conseguiu sair do hospital. Ficou bem, né? E a Marta estava despedaçada. E aí, certa vez ela estava em casa e uma senhora, uma benzedeira ali do local, falou para ela: olha, Marta, eu vim aqui te dar um recado, porque o Miguel veio falar comigo. Ele me contou que você está muito triste, que você perdeu a vontade de viver, que você não quer mais cuidar nem dos seus filhos. Ela disse: o Miguel? Ela não acreditou. Aí ela falou assim, uma coisa que só a Marta sabia. Ela falou assim: ele me contou que você pega aquela blusinha dele azul e dorme com ela, tentando sentir o cheiro dele. Gente, ninguém sabia disso. Somente a Marta. Ela falou: e o que mais ele falou depois dessa? O que mais ele falou? Aí a benzedeira, né, vamos chamar aqui de Dona Maria, falou para ela: olha, ele disse que vocês vão ficar muito bem, as coisas vão melhorar, vocês vão ficar muito bem, mas você tem que querer voltar a viver, querer voltar a querer cuidar de seus filhos, você tem mais filhos para cuidar, e as coisas vão melhorar. Bom, gente, a Marta conta, isso foi na década de 70, né? Ela já é uma senhora, e ela conta que realmente depois da partida do Miguel, ela recebeu uma indenização da companhia de ônibus, ela recebeu uma indenização, ela conseguiu comprar uma casinha, e a um determinado dia, ela foi até o mercado. Ela não conseguia ir até o mercado onde o Miguel trabalhava, porque doía muito. Ela foi até o mercado e se apresentou, né? O chefe do Miguel já conhecia ela, né? Mas ela se apresentou para uma outra pessoa. Olha, sou a mãe do Miguel. Enfim, ele falou assim: mãe do Miguel? Ah, sim, tá. E começou a ouvir ela e tal, né? Ouvi-la e enfim. Ele falou assim: olha, eu sou dono do mercado, mas eu não apareço aqui. Eu quase não apareço, eu só vim hoje porque eu estava passando pela cidade e resolvi visitar. Mas ele parecia que era dono de vários mercados, né? Bom, para resumir aqui, ele era o dono realmente da franquia ali do mercado, e os dois se apaixonaram. A Marta era uma mulher jovem, né? Então a vida dela mudou,
mesmo. Hoje ela tem uma vida maravilhosa, confortável, e ela tem muita preocupação também em ajudar pessoas, principalmente ela tem crianças assim, né, que não estudam e tal, tem que largar os estudos para trabalhar. E a vida dela mudou. E ela disse que tem certeza que foi o Miguel, que ninguém saberia que ela dormia com uma camiseta dele, né? A Dona Maria, que era benzedeira, ali falou que o Miguel havia dado esse recado. E as coisas mudaram mesmo. E ela disse que o filho dela se tornou o anjo dela, o anjo da guarda dela, até hoje. E ela disse, quando eu me for, o meu anjo vai vir me buscar. Gente, é uma história bem comovente, é uma história muito bonita, é uma história de um anjo de verdade, né? Porque mudou realmente depois que ele partiu, né? A vida da mãe dele mudou depois que ele partiu. E viveu muito pouco, 12 anos, né? 12 anos aqui na Terra. Mas mudou a vida de todos eles. Então, fica a reflexão para todos nós, né? Deus nunca erra, jamais erra. Às vezes a gente sofre com algumas situações, mas às vezes é necessário algumas coisas e a gente nunca vai entender o porquê. Nunca vamos entender, porque nós somos limitados, né? A nossa compreensão é bastante limitada. Então essa foi a história da Marta, né, da Dona Marta e do Miguel, que tem até o nome de anjo, né? Arcanjo Miguel. E fiquei realmente emocionada, mas muito obrigada por me acompanhar até aqui. E essa história eu gostaria de saber de vocês. E aí, vocês acreditam que... Eu acredito que foi o Miguel que conversou com ela, mas foi preciso a partida dele para as coisas melhorarem? Foi preciso ele ir embora para as coisas melhorarem? O que vocês acham? Eu acredito que... mas é uma forma tão dolorosa, né? Mas são coisas de Deus, eu não entendo. Eu tô falando a minha opinião. Mas eu gostaria de saber de vocês. Se vocês acham que foi necessário isso acontecer para que a vida da Marta, que era uma mulher tão boa, que falou essa frase impactante: a gente não rouba, a gente ora. Nossa, eu fico com isso para sempre, assim, vou guardar isso para sempre comigo, essa frase. Então, pessoal, muito obrigada. E vamos debater, vamos conversar sobre isso, né? Até a próxima prosa do nosso Alô Assombração!